Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados lá no YouTube. É sempre uma alegria receber você aqui para a gente estudar a Palavra de Deus. O Contra a Cultura tem tido aí essa jornada, já estamos na 18ª temporada do Contra a Cultura. A temporada agora que se chama Bíblia.edu, onde a gente está vendo sobre os princípios da educação dentro da Bíblia, né? E o Contra a Cultura tem tido esse objetivo, ajudar a educar, não só nós que participamos do programa, porque a gente precisa estudar mais, se preparar mais, né? Mas eu tenho certeza que o Contra a Cultura tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas que desejam estudar mais a Bíblia, dar um próximo passo no estudo da Palavra de Deus. Então a gente tenta trazer aqui sempre insights, provocações, perguntas, questionamentos, às vezes mais questionamentos do que respostas, mas para fornecer aí para você ferramentas para que você possa cada vez mais se esforçar no estudo da Palavra de Deus, né? Não use, por favor, o Contra a Cultura como um substituto do estudo da Bíblia, tá? É legal, é bacana, a gente aprende muita coisa junto, mas sempre use a Bíblia. Abre a Bíblia, leia o texto bíblico, se empenhe em interpretar a Bíblia para a sua devoção, para o seu crescimento, para a sua edificação pessoal. E vamos que vamos aí no segundo episódio da temporada Bíblia.edu. Na semana passada a gente falou sobre a questão do Éden, né? Adão e Eva foram criados de forma perfeita, já maduros, com um conhecimento de um adulto, e ao mesmo tempo tendo o próprio Deus para lhes ensinar acerca da realidade, das grandes verdades sobre quem eles são, qual é o propósito, né? A gente viu lá os versos de Gênesis sobre o propósito do ser humano, do papel de Adão e Eva na Terra, do relacionamento com eles mesmos, com Deus e tudo mais. Só que Adão e Eva decidem por conta própria não confiar em Deus para a definição do que é bom e do que é mal na realidade. E a gente viu os efeitos que isso causou, né? O ser humano passa a desconfiar um do outro, trata cada um de forma individualista, buscando seus próprios interesses, né? E a gente vai estar agora dentro do panorama de um mundo de pecado. Um mundo onde nós não temos mais Deus de forma direta, falando ali no ouvido do homem, cada coisa. Deus está presente, claramente, conduzindo a história e tudo mais. Mas o ser humano está agora dentro de uma realidade de queda, onde ele escolheu fazer sua própria vontade e onde ele precisa entender, e agora, como é que eu faço algo de bom, algo certo, fora do Éden, né? Fora da realidade que eu escolhi para minha vida, onde eu estou definindo o que é certo e o que é errado. E a Bíblia vai apresentar para nós, dentro dessa realidade de pecado, que Deus ainda se preocupa em dar princípios, em dar guias, leis, diretrizes, conselhos, princípios básicos para que, no mínimo, o ser humano possa encontrar direcionamento, né, em direção a Deus, ainda que dentro desse mundo de pecado, de erros, de tentativa, de acerto e tudo mais. E mais uma vez, para estudar isso com a gente, Mayara Costa. Tudo bom, Mayara? Tudo bem. Belezinha aqui. E aí, belezinha? Belezinha. Correria hoje, algumas lutas técnicas aí, mas vamos lá. Vanédia Cândido, mais uma vez, diretamente de João Pessoa. Tudo bom, Vanédia? Tudo bom, Isaac? Oi, Mayara. Oi, pessoal. Ô, Vanédia, você trabalha no setor de educação para o Estado, é isso mesmo, né? Exatamente. Educação aqui da Paraíba. Qual tem sido sua visão, assim, a respeito da perspectiva da educação na sociedade e que perspectivas a gente tem a partir da Bíblia, ou que a gente deveria ter, pelo menos, que se encaixa com isso? Claro que a educação é essencial e a gente não coloca a educação com a importância que ela tem, né, nos planos de governo, muitas vezes, e tal, ou às vezes isso é só no papel. Uhum. Por outro lado, eu percebo que a gente, às vezes, coloca a educação num papel que ela não tem. A gente coloca a educação como se fosse uma panaceia que vai resolver tudo, inclusive vai redimir o homem. Então, a causa da grande quantidade de violência é exclusivamente você não educar as pessoas, como se as pessoas que vão para o mundo do crime é porque não foram educadas. Então, o senhorzinho, lá, agricultor, que não teve educação, né, é até uma desonra assim, para com essas pessoas, né, que não tiveram educação formal e são pessoas que têm uma índole muito correta, né, e os caras que estão lá em Brasília, que muitas vezes têm graduação, mestrado, doutorado e que estão tirando nosso dinheiro, né. Creio que não é bem assim que funciona a educação, que ela vai redimir o homem, e às vezes a gente esquece que, além da educação formal, escolar, existe a educação celestial, né? A educação bíblica. E às vezes a gente mesmo, como cristão, fica assim, colocando muita esperança, apostando muitas fichas nessa educação, que é uma educação meramente secular e que é muito importante, mas que não é suficiente. E às vezes a gente pensa, se meu filho for um juiz, vai estar tudo certo. E às vezes é um juiz que não vai para o céu.
que não ama Jesus, né? A gente já mencionou isso em alguns episódios, já nas temporadas todas que a gente já teve, de como muitas vezes nós como pais, a gente está mais preocupado com a carreira dos nossos filhos, com o sucesso terreno, secular, para dizer assim, né? Com ser bem sucedido nesse mundo. Vou ter um bom emprego, com um bom salário, uma boa estabilidade, uma boa aposentadoria, vou ter um status adequado na sociedade, vou ser visto como um cidadão de bem, trabalhador. Tudo isso é positivo? De certa forma, são objetivos interessantes, ninguém vai criminalizar isso. Mas isso não pode ser apenas ou principalmente o nosso objetivo. A Bíblia deseja nos educar, Deus, Cristo, o Espírito de Deus, deseja nos educar para a eternidade no seu reino, para voltarmos ao Éden que foi perdido e rejeitado, né? E muitas vezes a gente não está preocupado com os valores eternos, com a ética eterna, com os princípios do fruto do Espírito na nossa vida, com sermos pessoas que vão contribuir diretamente para a pregação do Evangelho, para fazer uma comunidade melhor à nossa volta, para o reino de Deus prosperar, florescer, porque a gente está mais preocupado em qual vai ser o nosso vencimento, o nosso contra-cheque, né? Que idade eu vou me aposentar e tudo mais. Isso acaba limitando muito os valores que a Bíblia deseja trazer para nós, né? Não somente como pais, mas como também pessoas que estão aprendendo, estão crescendo, estão sendo instruídos, e os objetivos muitas vezes na nossa vida acabam sendo deturpados, né? Quando a gente foca muito, né, apenas na vida do agora, né, do aqui, não levando em consideração que nós não fomos criados, né, para, digamos assim, para essa vida só do agora e do aqui. Seria muito interessante, por exemplo, se o pecado não tivesse entrado, o maior objetivo ali da educação das famílias seria transmitir de pai para filho e de filho para filho e assim sucessivamente o que é ser um representante de Deus na Terra. A educação, ela giraria em torno desse valor, né? Como você ser um representante de Deus aonde quer que você esteja. Seja no ciclo familiar, seja no convívio com a natureza, seja no trabalho, como ser um representante de Deus ali. Então essa seria, né, a educação básica e principal, né, do ser humano se não tivesse dado errado, né, o pecado não tivesse entrado. Infelizmente o pecado mudou nossa perspectiva das coisas, né? A gente está muito mais preocupado, de novo, com o nosso próprio eu, com o individualismo, com a autopreservação. E esses não são valores eternos, não são valores do reino, não são valores do Éden, não são valores de Cristo Jesus. Então, por que são valores que a gente mais busca, né? Essa é uma grande pergunta. Será que a gente está dando uma perspectiva, não só a nós mesmos, mas aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, primos, às pessoas que vivem na nossa comunidade e tal, perspectivas eternas desses valores, né? Dos valores que a Bíblia apresenta como valores não só para essa terra, mas por todo o porvir, por toda a eternidade. E é nesse contexto que a gente vai para Deuteronômio no capítulo 6. Deuteronômio é a lei novamente, né? É a segunda leitura da lei, onde Moisés ele vai apresentar esses princípios. Ele começa dizendo assim, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí a gente vai continuar discutindo isso aqui, né? Os versos 6 em diante, vão aparecer várias outras diretrizes, mas bem de cara aqui, o que está no centro da ideia do que Moisés quer passar, o Vanédia, é de que Deus ele tem que estar no centro de tudo aquilo que a gente vai entender como lei, como educação, como princípio, como objetivo, como felicidade, como contentamento. A oração aqui para Israel começa, entenda que Deus é o Senhor, né? Hoje, na sociedade, pode não parecer, mas se você for olhar, isso é meio controverso, né? Mesmo entre cristãos. Hoje existe muito assim uma questão de você dizer, olha, não é por palavra que você vai convencer, o que você vai ensinar pelo exemplo. É claro que o exemplo é muito importante, a gente sempre fala isso aqui, mas o exemplo não anula a necessidade de você ensinar verbalmente, né? Aqui o texto diz, olha, você inculcará essas palavras aos seus filhos quando eles se levantarem, quando se deitarem. Essa ideia que a gente tem hoje, né? Isso aqui, ele estava falando primordialmente para os pais, né? O pai, o homem, de um modo geral, era aquele que andava com o menino ali, ensinando e tudo. E a gente hoje pensa-se o contrário, né? Assim, a educação é algo exclusivo para a mulher. Mas não, aqui está os pais, né? Você vai inculcar isso aí para os seus filhos. Essa coisa de você ver hoje, assim, os pais, muitas vezes, como chegam em casa, eles são reis, assim, né? Que ninguém pode incomodar porque ele já trabalhou o dia todo, ele já cumpriu o papel dele. O cantinho do guerreiro. Tem ali a poltrona do papai, nada contra, a pessoa trabalhou realmente o dia todo, é bom que ela, né, descanse o máximo possível. Mas assim, o cara chega em casa, vai, se deita no sofá, fica diante da televisão, ou então hoje em dia, né, no PlayStation ou no celular,
e pronto, porque ele já cumpriu o papel dele de ser o provedor da casa, o provedor material, né? Só que a Bíblia não funciona assim. Quando você vai para a Bíblia, os pais estavam ali junto com os filhos, era uma educação que era o tempo todo, enquanto estava ali capinando, fazendo as coisas, era ensinando as coisas para os filhos, né? Era inculcando a lei do Senhor na mente dos filhos e se aproximando dos filhos. Aí muitas vezes a gente tem uma ideia muito materialista, né? E muitas vezes gerada por uma questão, eu tenho que trazer isso para casa, e às vezes nem precisaria trazer, nem precisaria ter tanto presente para os filhos, tanta coisa, né? Se a gente tivesse uma visão de mundo, uma cosmovisão mais cristã, de que é a presença do pai muito mais importante do que suprir essa falta, essa ausência com coisas, né? E aí pronto, os pais, mas eu não conheço mais meu filho. Realmente não tem como conhecer sem estar presente, sem estar perto, sem estar, sei lá, assistindo um seriado, uma televisão, e depois comentando, olha só, você viu o que aquele cara fez lá no seriado, tal, e já incutindo aí valores morais e tudo isso, né? A educação é o tempo todo, enquanto você está ali cozinhando, você já vai falando alguma coisa. A Bíblia trata assim, né? A gente separou demais as coisas, né? A gente criou toda uma dicotomia entre o espaço secular e o espaço sagrado. Parece que as coisas não se conversam mais. A gente criou esferas na nossa vida onde a gente tenta compartimentalizar, né, Mayara, a nossa fé. Né? Não há espaço dentro da educação dos meus filhos para fé, não há espaço dentro do meu profissionalismo para fé. Fé é algo que eu restringo ao espaço da igreja. E eu coloco dentro da educação dos meus filhos simplesmente esse espaço, às vezes no sábado de manhã, ou no domingo à noite de manhã, não sei qual que é o dia aí que a sua igreja costuma congregar e tal. E os efeitos disso são algo que Moisés já está aqui denunciando, né? Ao dar esses conselhos. Olha, quando você acordar, quando você se levantar, quando você sentar para comer, quando você sair para trabalhar, quando você voltar, você prende na porta, você coloca no teu braço, você coloca na frente da tua testa para que você está passando por alguém olha na sua testa, não, Senhor meu Deus, único Deus. Você vai fazer alguma coisa, você olha para tua mão ali, não, Senhor meu Deus, único Deus, o que eu vou fazer aqui e tal tem a ver com Deus. Essa é uma perspectiva que a gente perdeu, parece que completamente, né? E, inclusive, parece que não é até nem muito bem visto, né? Hoje em dia, dá esse tipo de educação, né, pros filhos, né? Uma educação com valores, né? Com princípios e com regras. Parece que a geração de hoje tem alergia a isso, né? Essa era a estratégia de Deus, essa era a vontade de Deus, né? Que, na verdade, dentro de casa, né, no convívio familiar, você aprendesse o que é a fé, né? O que é ser uma pessoa honesta, o que é ser uma pessoa trabalhadora, o que é ser uma pessoa colaborativa, né? O que é fazer as coisas certinhas, porque o que eu acho interessante é que a fé não está apenas restrito a uma culto, né? A cerimônia de culto ou a rituais que você pratica dentro de um lugar em algumas horas, né? A fé, ela deveria ser algo que motivasse a vida da pessoa em tudo aquilo que ela fosse fazer. Então, em tudo que ela fosse fazer, ela deveria demonstrar que ela ama a Deus acima de todas as coisas, né? Como diz o Shema. Isso mostra que o meu relacionamento com Deus não é uma coisa escondida. O meu relacionamento com Deus, ele tem que ser visível, ele tem que ser uma coisa visível independente do ambiente onde eu estou. E é isso a proposta da Shema, né? Mostrar no seu estilo de vida que o Senhor Deus é o único Senhor e que você ama esse Senhor, né? E demonstra isso servindo Ele em todas as áreas da vida. Mayara, essa questão aí que você falou da falta de instrução, de regras, que é muitas vezes passado para os filhos, né? Muitas vezes é reflexo da forma como a gente enxerga a vida, né? E como a gente enxerga o papel da família. A gente enxerga a vida como sendo tudo tendo girar em torno de me satisfazer, de me agradar. Então a família acaba se tornando reflexo disso também. Ela acaba se tornando um apetrecho para satisfação pessoal. Então, é verdade. Se eu pego e digo para o meu filho, olha, tem essa regra aqui, e isso chateia ele, então não pode chatear o filho, sabe? Porque eu tenho que satisfazer o tempo todo meu filho, porque eu encaro a família como algo para me satisfazer também. Então eu não quero deixar ninguém satisfeito, porque eu também não quero ficar insatisfeita, né? E vira assim, sendo que o objetivo da vida não é me satisfazer, né? O objetivo da vida do cristão é a glória de Deus. Ter Deus como centro, dizer o Senhor nosso Deus é o único Deus. E não ter o Deus da satisfação pessoal. E às vezes a gente vai buscar casar, ter filhos, não para a glória de Deus, mas para nos autossatisfazer.
E aí que tá a tragédia. Eu acho que é C.S. Lewis que comenta que, no fundo, existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas, por exemplo, que no final das suas orações dizem, né, que seja feita a tua vontade, a sua vontade, ou aquelas para quem Deus vira e diz assim, tá bom então, que seja feita a tua vontade. Então a nossa vida, ela existe para fazer a vontade de Deus. Só que parece que nós tomamos um rumo diferente desde que a proposta lá no Éden foi feita, e agora o Deus que tem que ser satisfeito é o meu próprio eu, é o meu próprio ego. E aí existem pais que colocam essa carga sobre os filhos, existem filhos que colocam essa carga sobre os pais, né? Cônjuges que colocam essa carga um sobre o outro, porque no fundo tá todo mundo querendo viver para a glória de si, né? E não para a glória dele, né? Vocês bem citaram aí a questão dos Gênesis, é exatamente isso, né? Essa busca, mais uma vez, para que seja feita a minha vontade. Quer por bem, quer por mal, quem decide sou eu. E esse é o vírus que está na nossa consciência, no nosso espírito desde sempre. Na nossa carne pecaminosa, é fazer a nossa própria vontade. E sendo que Deus ele revela vez após vez, olha, quanto mais você se relaciona comigo, quanto mais você me teme, no sentido de me considerar o Senhor da tua vida, mais bem vai te suceder, mas não. Eu quero outro caminho, eu quero seguir minha vontade e tal. E é interessante que aqui na Shemá, aqui no Deuteronômio, Moisés gasta todo um tempo fazendo esse sermão de apelo, de revivificação do povo. Olha, vocês vão conquistar a terra que foi prometida não por causa de vocês, mas por causa que Deus jurou pelo seu nome que ia dar a vocês. E ele trouxe vocês até aqui, caso vocês se esqueçam, né? O problema é que agora vocês vão entrar na terra, vão comer frutas que vocês não plantaram, vocês vão habitar em choupanos que vocês não construíram, vocês vão comer o trigo que vocês não plantaram, vocês vão beber fontes que vocês não cavaram. Cuidado, porque quando vier essa satisfação, vocês podem se esquecer de quem é Deus e como ele é o Senhor da sua vida. E parece que é uma profecia, né? Porque a gente chega lá em Juízes, que é logo depois disso daqui, né? Passa o período ali de Josué e tal. Josué ajuda a conquistar a terra, se estabelecer todo mundo, o pessoal se organizar lá. E aí começa o período dos Juízes e a descrição do livro de Juízes é: naquele tempo, quando Josué morreu, né? Depois que Josué morreu, naquele tempo não havia um rei em Israel. E cada um fazia segundo a sua própria vontade. Será que eles se esqueceram de falar que o Senhor era o único Deus? De passar isso para os seus filhos? De manter essa comunidade familiar? Porque você tem um Josué que vira e fala assim, olha, cada um toma a sua escolha, mas eu e minha casa a gente vai servir ao Senhor. A gente vai servir ao Senhor quando levantar, quando for sentar para comer, quando sair para trabalhar, quando chegar em casa. Servir ao Senhor não é uma questão de um momento que você tira para servir ao Senhor. Servir ao Senhor é o propósito da nossa existência. A gente foi criado para isso, né? E se esse é o propósito da nossa existência, é carregar a imagem de Deus em nós, então, quer comais, quer bebais, como diz Paulo, tudo é para a glória de Deus, né? Nosso trabalho, nossa educação, nosso lazer, tudo. E a gente perde essa perspectiva. E a gente lê Juízes e fala assim, não, mas o texto está falando que não tinha rei em Israel, por isso que cada um fazia a sua própria vontade. Ah, não, então vamos colocar um rei em Israel? Aí você vai para 1 Samuel, e aí passa 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônica, Babilônia, rei, não resolve o problema. O problema aqui não é um estado forte, não é uma monarquia, não é alguém humano para admirar. O problema é que aqui as bases fundamentais estão sendo ignoradas, né? Então, desde a queda do ser humano, uma promessa é feita. O descendente vai vir para ajeitar tudo. O ser humano, por mais que ele se eduque, por mais que ele busque a sabedoria, sem Deus, sem a proposta de Deus, sem a solução divina, ele não consegue resolver, né? Então a gente vê em Cristo a resolução de todos esses problemas e como é que Cristo começa a colocar tudo em perspectiva, né? Lucas 2, a partir do verso 39, é dito que Jesus, Maria e José foram até Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus e observar, né, a festa que estava sendo ali observada, que eles foram lá oferecer sacrifícios a Deus e cumprir a ordenança do Senhor, né? Como é que diz? Aí aqui no verso 41 do capítulo 2 de Lucas, fala assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então, quando Jesus fez 12 anos, eles já levaram Jesus para Jerusalém, que significava que os pais dele eram muito devotos. Né? Não era assim uma coisa obrigatória que um menino de 12 anos fosse para a festa. Né? A partir dos 13 que era obrigatório. Então, e as mulheres também ainda tem uma certa disputa que se as mulheres também eram obrigadas a ir à festa. Então, muito provavelmente Maria também não tinha obrigação de ir, ela podia ter ficado em casa com Jesus, mas eles levaram Jesus para a festa. Então, a gente vê que era uma família que tinha uma devoção particular, né? E aqui eles foram lá para a festa e ficaram a festa inteira, que também não era obrigação deles ficar a festa inteira, eles poderiam ter voltado antes,
mas ficaram durante toda a festa. Quando estavam voltando, perceberam que Jesus não estava lá entre eles. Né? Você vê que também na família de Jesus havia uma certa liberdade com restrições. Né? Ele estava ali junto, mas ele tinha uma certa liberdade de estar em outro local com outras pessoas, né? Mas eles perceberam que Jesus de fato não estava, ele não tinha voltado. E aí eles fizeram um longo caminho de volta para Jerusalém, para procurar Jesus. E ali eles preocupados, atrás de Jesus, quando chegaram lá, viram que Jesus estava no meio de um monte de escriba, um monte de doutor da lei, e Jesus estava ali arrebentando, né? Os caras ficaram, o texto fala que eles ficaram maravilhados, como aquele menino tinha sabedoria. E aí Maria chega para Jesus e diz: filho, por que você fez assim com a gente? Ele fica meio surpreso e diz: mãe, a senhora não sabe que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai? E aí pode parecer uma resposta, né, um tanto insolente, mas pelo contrário, foi uma resposta que refletia exatamente a educação que ele tinha recebido. Acho que Maria ficou muito orgulhosa ali naquele momento. Ela estava preocupada, mas ela ficou aliviada de ter encontrado o filho e muito orgulhosa de ser esse é o filho que de fato eu criei, é o filho que Deus me deu, assim, graças a Deus que meu filho busca as coisas do Senhor em primeiro lugar, né? Então, assim, quando a gente busca as coisas do Senhor em primeiro lugar, a gente vai estar amando nossos pais também como eles devem ser amados. Jesus, a melhor forma dele amar ali sua mãe e seu pai foi obedecendo primeiramente a Deus, que foi isso que eles tinham ensinado. A melhor forma de a gente amar nossos filhos é amando primeiramente o Senhor, é colocando o Senhor como o único Deus, porque é muito frustrante, sabe, para uma pessoa ser amada como Deus, porque ela nunca vai poder corresponder à expectativa de você tê-la como Deus na sua vida. Então, um filho que é amado como Deus, ele não vai saber o que é ser amado como filho, mas somente como Deus, e ele não vai poder dar isso que você precisa, que você quer dele, né? E aqui Jesus colocou as prioridades em primeiro lugar, e quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto se acomoda, né? Todo o resto se ajusta. E o texto termina dizendo que eles voltaram, né, para a sua cidade e Jesus era-lhe submisso. Em todas as coisas. Exatamente, a submissão é exatamente isso, né? Amar Deus primeiro. Uma coisa que me chama muita atenção também é a própria característica que a Bíblia traz de José, né? Mateus frisa que ele era reconhecido como justo, né? E você vai observar dentro daquele contexto cultural que era esse adjetivo, né? Um tzadik, ele era alguém irrepreensível, né? Na lei, nas tradições. Então Jesus ele teve uma boa base na sua casa, né? Em relação à questão de amar ao Senhor, né? Como único Senhor. E por toda a experiência, por toda a narrativa da sua vinda ao mundo, a forma como foi, né? O tipo, talvez, de ofensas, né? Que os seus pais devem ter ouvido da vila, né? Porque, venhamos e convenhamos, não foi um nascimento muito convencional. Então eu acho que até mesmo nesses momentos de adversidade que a gente encontra no texto bíblico, né? E dentro do conhecimento do contexto cultural da época, né? A própria questão, né, de José tomar um caminho diferente do que era esperado que ele tomasse, né, em relação a Maria, o fato de aceitar o menino como seu filho, aceitar Maria como sua esposa, todas essas coisas foram formando ali, né, a base educacional de Cristo. Então, muito do que Cristo foi, do seu caráter, né, foi a base que ele recebeu ali de José e de sua mãe Maria, né. E antes de José saber, né, antes do anjo revelar a José que de fato tinha acontecido, José planejava deixar Maria secretamente, né? Ou seja, ele poderia expor Maria segundo as leis da época, mas ele era justo não somente perante a sociedade, mas era justo perante Deus, né? Ele olhava para aquela pessoa, que era Maria, como imagem de Deus, então ele não queria expor Maria, e ele resolveu deixar os seus direitos sociais de lado para não expor uma pessoa, não expor uma filha de Deus, criada à imagem de Deus. E claro que isso influenciava na educação de Jesus, né? A própria Maria, quando você vai lá para o Cântico de Maria, tem assim, várias referências bíblicas do Antigo Testamento. Então você vê que Maria conhecia a lei do Senhor, ela conhecia a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente acha assim, que ter filho é uma coisa assim, que todo mundo tem mesmo, então a gente tem a toque de caixa, né? De todo jeito. E Maria era uma pessoa muito jovem, né? Claro, e conhecia a palavra. A gente vê hoje, a pessoa faz uma música, bota 3 linhas, sei lá, de um clichê qualquer e fez a música, né? Maria fez um hino riquíssimo, com referências várias ao Antigo Testamento, falando ali da redenção do Senhor. Sabe?
E a gente vê que ela era tão jovem, conhecia a palavra de Deus, e a gente muitas vezes se prepara para ter filhos, se prepara em tudo, do berço, da cor do quarto, mas não se prepara na palavra do Senhor para passar esses ensinamentos para os filhos. É uma coisa que, de fato, a gente teria que parar um pouco mais e pensar, sabe? Exatamente, né? A gente está vivendo um período aí de pandemia, onde muitos pais estão tendo que educar seus filhos em casa, né? Complementar a educação formal ali. Então, muitas vezes a gente tem que aprender matemática para ensinar matemática para o filho, geografia para ensinar geografia para o filho. Você tem que aprender primeiro para ensinar depois, né? Coisas que às vezes você nem lembra mais da época de colégio e tal. Por que quando é em relação à teologia, à Bíblia, à vontade de Deus, a gente simplesmente terceiriza isso para a igreja, para o pastor, para a professora, que estão lá para dar um reforço, para ser uma ferramenta de complementaridade para isso, mas tudo começa dentro de casa, né? Era muito difícil essa educação teológica na época de Jesus, no sentido de que os grandes livros, rolos, os mestres, era tudo muito restrito para uma elite mais intelectual, né? Como é que Jesus sabia tanto na idade que ele sabia? Porque você já vê que Maria sabia muito, de que José era alguém muito, né, que buscava também. Conhecer a vontade de Deus, se instruir e tudo mais. Então, de fato, né, coube a Deus escolher o momento certo, no tempo, a família certa, o casal certo para educar Jesus dentro de um caminho que você vai ver, né? Você vê Maria falando assim, o Senhor, Deus, ele derruba reis e promove os humildes e tal, não sei o que lá, blá, 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 porque essa serva quer fazer a tua vontade, faça-se com essa serva conforme a tua vontade. Aí você vai ver lá, 30 anos depois, Jesus dizendo assim, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Busque em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, o resto vai ser acrescentado. Isso não vem do zero, do nada. O Espírito Santo não chegou e descarregou um tratado teológico simplesmente, né, na cabeça de Jesus. Isso veio da base, isso veio da infância, né? Então, esse é o grande apelo que a gente precisa fazer e a consciência que a gente deve ter. Se a gente não tem preparo, Tiago é muito claro, se alguém falta sabedoria, peça a Deus. O Espírito Santo está disponível para todo aquele que pede, que bate, que procura, vai achar, é uma promessa divina. Mas busque, peça, procure, né? E tá lá, e o Espírito Santo vai guiar você nessa jornada. Que Deus possa te abençoar. Corre lá no YouTube que a gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas coisinhas que você vai encontrar lá, mas por enquanto a gente se despede aqui do episódio. Um abraço e até semana que vem. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.